Queridos, vemos que as forças, irmãos, que imperam sobre as mentes humanas, elas não vêm propriamente do próprio ser humano. Há um domínio, irmãos, no mundo espiritual que domina todas as mentes. E as mentes são dominadas pela força dos espíritos. Por isso que a palavra de Deus nos ensina de examinar os espíritos e ver de onde eles provêm. A força do mal, irmãos, ela sempre lutou contra o bem. Porque o bem já tem um nome, é bem. A luz já é luz, não é? O certo já é certo. Então, quando alguma coisa não está dentro do certo, dentro do bem, dentro da verdade, luta contra aquilo que é santo, que é puro, que é certo, que é verdade, para tentar ofuscar o brilho. E quem está, irmão, na verdade, por isso que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quem está na verdade não está em outro lugar, a não ser por isso, porque ele não é uma da verdade, ele é a única, ele é a verdade. E essa verdade, irmãos, ela importuna. Essa verdade, ela mexe no brilho. Essa verdade, ela mexe nos reinos. Esta verdade, ela mexe nos impérios. Glória a Jesus. E esta verdade mexeu no império do mundo desde o primeiro homem feito por Deus. E quando Deus colocou lá no Éden, ele já foi lá, já tentar abafar a verdade de Deus. E Deus, irmãos, está escrito no profeta Isaías falou, e está escrito assim, que Deus não tem pressa. Quem tem pressa é o ser humano, porque o ser humano vive poucos anos e ele quer que as coisas aconteçam para ontem. Mas Deus não tem pressa, tudo está no domínio dele. Deus me dá de pregar aqui, irmão. Deus brinca com o universo. Glória a Jesus. Deus mexe no universo como se fosse as pedras, e ele vai colocando onde quer e como quer, e permite, bendito é o nome do Senhor, que essas coisas aconteçam como o apóstolo Paulo escreveu. É lícito que essas coisas aconteçam para que realmente apareça entre vós o sincero. Porque uma coisa era ser sincero lá em Judá, no meio do seu povo, dando tudo certo, tudo controladinho. Eles eram da família real, Daniel, e esses 3 companheiros de Daniel, irmãos, tinham sido levados também agora para a Babilônia, cativos, prisioneiros, sendo ensinado a eles outros costumes, outras línguas. Mas eles diziam: será que nós não podemos perder a nossa linguagem original? Exato, verdade. E a nossa linguagem original, irmãos, não é do homem feito para a morte. A nossa linguagem original é do primeiro homem feito para a vida eterna. Por isso que toda a humanidade geme. Isso está escrito aqui, que a humanidade geme, não é? Por buscar uma reconciliação com Deus. Eu sempre devo dizer isso, né? Que o véu se abria de baixo para cima, o ser humano tentando se reconciliar, as religiões tentando se ligar com Deus, porque perdeu o que era mais sagrado. Mas o plano de Deus já estava pronto, o plano de Deus já estava acertado. Mas veja que no meio desta condição ia aparecendo o sincero. Irmão, Nabucodonosor foi tomando o império, ele foi crescendo, foi tomando as nações, foi tomando os reinos, e tomou também Judá, porque as 10 tribos do norte, irmãos, eram 12 tribos, mas elas se dividiram das 2 do sul, Judá e Benjamim. Então ficaram judeus ali, as 2 tribos.
As 10 tribos do norte, já há 170 e tantos anos, já foram dizimadas, já foram levadas pelo rei da Síria, já foram dizimados, mas as 2 tribos ainda estavam ali. Por isso que lá no livro de Ezequiel fala das 2 filhas, fala de Ola e Olibá. Bendito é o nome do Senhor. Uma filha mais velha e outra mais nova, mas as 2 eram filhas. Glória a Jesus. E elas se contaminaram com os deuses da Síria e foram levados. E agora, pela própria desobediência, eram levados agora pelo rei da Babilônia. Deus tomava homens sinceros como Jeremias e dava o recado, mas o rei não acatava, o povo não acatava e foram levados para lá. Mas nesta levada foram 3 vezes, irmãos, 3 etapas foram levados. Mas quando esses homens entraram lá, eles diziam assim: nós estamos num reino diferente do nosso, nós estamos numa linguagem diferente, costumes diferentes, mas nós não podemos perder a nossa originalidade. Qual foi o Deus que falou com os nossos pais, Mesaque? Qual foi Sadraque? Qual foi Abednego? Foi o Deus criador do universo, o Deus que tirou nossos pais lá do Egito, que caminhou com eles pelo deserto, que aparecia na nuvem, que aparecia na rocha, que trouxe o maná. Glória a Jesus. Mas e agora, Sadraque? O que está acontecendo aí? Olha o que este rei está fazendo. Nabucodonosor se empoderou pelas forças dos espíritos, porque, querido, um dos maiores espíritos, e nós temos que clamar a Deus para ser libertos e livres disso, é o espírito de poder. A pessoa que cria um poder, ela cria um domínio. E eles criaram um domínio de tal forma, irmão, que tudo estava debaixo do querer deles. E vemos que os próprios adeptos deles, irmãos, dominados pelo mesmo Espírito, a igreja fica em comunhão, ouça isso, porque o Espírito que domina aqui uma cabeça, ela vai se espalhando para aqueles que vão sendo adeptos deste sentimento. Bem-aventurado quem não é adepto de sentimento nenhum material, mas o teu sentimento atravessa todos os parâmetros carnais. E ele busca, irmãos, eu sinto aqui, buscando um conhecimento que vem além, muito além de qualquer conhecimento carnal, de qualquer poder carnal, porque o império babilônico estava dominando sobre eles, mas não estava dominando o espírito deles. Este mundo às vezes até domina nós, e às vezes arranca até a nossa paz, às vezes nos joga em situações difíceis. E tem alguém que entrou aqui hoje clamando: Senhor, só tu sabes como está a minha vida. E o Senhor vai me pregar aqui, Ele pode dominar o teu corpo, pode dominar o teu sentimento, pode te jogar até no pó como jogou no pó, mas o teu espírito, se tiver comunhão contigo, com o teu espírito, Ele não toca no teu espírito. Bendito é o nome do Senhor. Por isso que ser crente é ser crente em espírito e verdade. Glória ao nome do Senhor. Porque não é ser crente porque tudo está bem. Eu não sou temente a Deus e faço tudo porque tudo dá certinho. Não, o salmista falou: a felicidade de ter o Senhor como nosso pastor. Mas o salmista teve guerra, teve momentos difíceis. Daniel teve guerra. Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram agora diante de uma fornalha, diante de todos assistindo, todos se rendendo a Nabucodonosor, e os 3 dizendo: não posso render, mas é só vocês ajoelhar aqui, adorar a estátua, porque a estátua é o reino. E que reino é esse? É os 4 reinos que estava já programado, e Daniel tinha já falado que Deus tinha mostrado já, e mostrou no rei a cabeça de ouro, representava o reinado da Babilônia. Depois, irmão, veio o segundo reinado, Mede Persa, que já era de prata. Depois era o corpo. Olha o domínio dos espíritos sobre o corpo, dos poderes sobre o corpo. Era uma estátua, era um corpo, mas depois
Império Grego e depois já veio o Império Romano. E no Império Romano, o quarto império, está aqui em Daniel, está escrito: se misturava barro com ferro. Bendito é o nome do Senhor. Daniel tinha tudo isto, misturando barro com ferro. O que é ferro? É a palavra. O que é barro? É o ser humano. Irmão, bendito é o Senhor. O império que está misturando a palavra com as coisas de homem, misturando o que é santo com as nossas condições. Eu tenho que criar uma religião que vai ao encontro do que ele quer ouvir. Eu tenho que criar uma palavra que vai ao encontro do que ela quer ouvir. Vamos misturar o ferro com o barro. Bendito é o nome do Senhor. Mas Deus levantava ali homens fiéis, homens sinceros, que diziam: independente de onde eu estou, mas aqui o reinado é meu, é da Babilônia, o reinado não é teu. Assim como Paulo estava preso em Roma, mas ele dizia: eu não sou preso de Nero, eu sou preso de Cristo. Não estou ligado na prisão de Nero, mas você está preso nas grades de Nero, mas pouco a pouco liberta. Irmão, vocês creem que Deus vai libertar a alma daqui hoje? O libertário está te aprisionando nos sentimentos carnais, te aprisionando em coisinhas, em picuinhas. E quem tem a felicidade, ele não tem meia felicidade. O mundo, a fala carnal já diz assim: felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. E é verdade, a linguagem carnal é essa, porque uma coisa é estar feliz, outra coisa é ser feliz. E o salmista disse: a felicidade de ter o Senhor como nosso pastor, porque ser feliz está lá na balada, está lá no sexo, está lá no mundo, e está dizendo que alegria, estou sentindo tudo, mas quando deita na cama, vem a tristeza, vem o vazio. É feliz? É nada. Não existe felicidade no mundo, porque uma hora está, outra hora não está. Agora, a felicidade de ter o Senhor como nosso pastor não é ser feliz, não é estar feliz, é ser feliz. Independente do que acontece. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego podiam dizer: onde eu estou? Nós servimos a Deus lá em Judá, agora fomos trazidos para cá, agora o reinado aqui é outro, nós não temos amigo aqui que pode ajudar nós, não temos autoridade, não tem para quem ligar aí para ajudar nós, Sadraque. Livra nós da mão desse reino aqui, desse poder, aí vai chegar do poder da estátua de ouro. Estátua de ouro. As estátuas de ouro já estão erguidas. E o mundo já está se prostrando diante dela. A igreja ouça isso aqui que Deus vai pregar. O mundo está se prostrando diante das estátuas. Não é estátua que se enxerga, só pendurada na parede, feita por mãos. São estátuas de espíritos que está colocando. Isso não tem problema. Isso também não tem. Sabe o que custa? Nós só aqui ajoelhamos, faz de conta que nós estamos aqui. Não tem problema nenhum, sabe? Isso não é idolatria, não tem problema nenhum. Sabe? Misturar as coisas, Deus vai entender. Não tem problema. Os irmãos querem muita coisa. A igreja quer muita coisa. E alguém lá cutucando o registro, legal, tem uns jovens aí, são jovens, é jovem, diz que não vai prostrar. O quê? Não vai prostrar? Não vai prostrar, vai morrer. E a igreja já está ouvindo este dito: não vai prostrar diante do terceiro milênio. Jovens ouvindo: não vai misturar, não vai entrar na roda, não vai entrar na esquerda, não vai fazer parte do negócio. Tira isso.
resposta difícil. Tem horas que o ser humano se divide e ele até busca algum subterfúgio, algum álibi para poder se esconder de Cristo e dizer: Senhor, me perdoa, eu vou ter que consentir aqui para me sair bem. E o Senhor Jesus falou assim: quem amar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhará. Glória ao nome do Senhor. E eles três, então, não vamos. Mas ele vai dar para nós. Olha a fornalha de fogo ardente. Daí a pouco chega a hora da verdade. E Deus vai pregar que a hora da verdade está chegando. E bem-aventurado quem está aqui dentro dizendo: Senhor, eu preciso de mais força. Eu preciso de mais ferramentas. O Senhor não te chamou para te pôr medo. O Senhor te chamou para ser valente. Porque o céu não é lugar de covarde. É lugar de gente que ergue a bandeira e diz: eu sou crente pela vida ou pela morte. Crentinho de brincadeira, irmãos, eu não esperava pregar isso. Crentinho de brincadeira, eu sou crente, mas se me apertar, eu saio fora. Não, Senhor querido, eu quero saber se você ama e se você crê mesmo no Deus que te chamou. Bendito é o nome do Senhor. A estátua erguida, irmãos, a estátua está erguida aí. E quantos estão se prostrando e te chamam para prostrar e desajoelha? Para de ser bobo, para de ser bobo. Você fica aí nessa tua de crentinho aí, para de ser bobo, você vai se dar mal. É o que falaram para Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando viram que eles não iam, ainda foram revelar, tem três aí que não quer. O que chama eles lá? É de propósito que vocês estão fazendo isto? Não é de propósito, rei. Nós nem precisamos falar sobre esse negócio para você. Mas como não? Se vocês não me adorarem, vocês vão para a fornalha de fogo ardente. Olha, rei. Ele disse: se estás pronto quando ouvirdes o som da buzina do pífaro. Imagina, irmão, todo mundo olhando, todos se prostrando e eles ali. E começou a tocar a buzina, e começou a tocar o pífaro. E Deus deu hoje aqui de dizer que as dores de parto já estão acontecendo, já está tocando as buzinas, os pífaros já estão tocando, já tem gente se dobrando diante do pecado. E tem um povo aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo: não posso. Glória ao nome do Senhor. Então ele disse: se vocês prostrarem e adorarem a estátua que eu fiz, bom é. Mas se não adorar, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Mexeu com Deus. E Deus dá de pregar aqui: mexeu com Deus, não tem escape. Deus me deu a prova disto. Bendito é o nome do Senhor. A pessoa vai ver enquanto mexe com você, enquanto mexe no teu ego, enquanto desfaz, mas na hora que mexe no brilho do teu Deus, irmãos, eu prego aqui pela fé. Tem crente aqui que chega até o último de ser apontado o dedo e dizer: aonde está o teu Deus? E o Senhor te manda a palavra e diz assim: o teu Deus é vivo. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Abednego, até ali eles podiam dizer: acho que não vamos cobrar, né? Mas de conta e tudo bem. Mas a hora que falou de Deus, ele falou: o quê? Falar do meu Deus? Fala de mim, mas não fala do meu Deus. Deus quer saber se tem crente aqui hoje que presta essa farda. Não aceito falar do meu Deus, porque o Deus que me criou, que eu amo, que eu adoro, não é um Deus de brincadeira. Quando falou, eles disseram e responderam: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre esse negócio. Quem é o Deus que vai livrar, que não vai livrar? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, mas aí tem que ter certeza que serve, que não dobra diante das estátuas. E se tem alguém aqui que o adversário ergueu uma estátua e te chamou, e você já está se dobrando, o Senhor hoje diz assim:
vida e eu estou do outro lado te olhando. Com quem você fica? É a hora da verdade. A estátua lá erguida, o povo olhando, a fornalha de fogo ardente esperando ele, e eles disseram: não necessitamos de que respondeu sobre esse negócio. Nosso Deus, que nós servimos, Ele nos pode. Ele nos pode livrar. Como aquele homem que estava todo cheio de lepra, chegou no Senhor e falou: Senhor, se tu queres, tu pode limpar. O Senhor falou: eu quero ser limpo. Quando o homem ele conhece a grandeza de Deus, ele diz assim: Ele pode nos livrar. Ele não pode livrar do forno de fogo ardente da tua mão, ó Rei. E se não, Rei, olha a valentia de quem fala de Deus. Se não, já estava cheio de Deus. Fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nabucodonosor se encheu de ira, porque é o domínio dos espíritos aqui que Deus deu. Qual espírito estava em Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual espírito estava sobre o rei da Babilônia, Nabucodonosor? Era guerra de espírito. Este aqui querendo pôr o outro no fogo, e o que ia no fogo dizendo: eu vou no fogo, mas eu não me dobro diante de você. E ele tirando, falou: é desse jeito, aquece a fornalha 7 vezes mais. Para Deus não importa o calor do fogo. Para a fornalha, irmão, vocês ajudam aí a profecia da palavra. A terra está reservada como tesouro para o fogo. A fornalha está se levantando. O inferno já lança seus últimos projetos e já vai lançando tudo que pode. Ele general falou que não vai se dobrar. Ele falou que não vai se dobrar. Até hoje ele foi crente. Até hoje ela foi crente. Mas quero ver se ela vai aguentar. Eu quero ver se ele vai aguentar. E hoje Deus passa aqui nesse 20 de novembro, dia da consciência negra, uma coisa linda que acontece. E Deus passa aqui na consciência espiritual agora, perguntando para esta igreja: se o fogo aquecer, você fica comigo ou vai com ele? Me ajuda a pregar isso aqui. Eu sinto a força dos espíritos guerreando, e o céu se levantando como se levantou por Jó, e o inferno dizendo: a mulher dele agora vai falar e ele vai se dobrar, e os anjos dizendo: pai, Jó vai ser vencido. Não, ele não vai ser vencido, porque o meu espírito está nele. Aonde tem o espírito de Cristo não tem vitória do diabo. Sentindo aquela virtude de Deus, sentindo a gente que está desligado, começando a ligar, vai ligando teu espírito no espírito de Cristo, porque quem está em Cristo não tem derrota. Não importa o tamanho do poder, não importa o calor do fogo, não importa a profundidade da água. O poder de Deus, ele vai no mais fundo, no mais alto, no mais largo, no mais comprido. Eu já sinto o poder de Deus sobre o mundo dominando. Bendito o nome do Senhor. E quando, irmão, ele fala: aquece 7 vezes. Aqueceu 7 vezes. Será que ele está certo disso? Não vai mudar. Se vocês só se prostrar aqui, quem no aniversário falou do Senhor Jesus lá na tentação, no monte: ó, se você, tudo isso é meu, você só se dobra aqui e tudo eu te dou. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorará, e só Ele servirá, porque Cristo estava ligado no Espírito, e o que Cristo veio trazer para a igreja é a mesma ligação de Espírito. Se está em Cristo, está ligado no Espírito de Deus, e não tem mal que possa te vencer. Quando irmãos foram jogar, os homens que foram homens fortes, foram jogar os 3 dentro da fornalha. O fogo era tão
tão quente que matou aqueles que estavam no espírito de Nabucodonosor. Mas os que estavam no espírito de Cristo saíram de fora, entraram dentro da fornalha. O rei olhando e de repente o rei começou a tremer. O valente começou a tremer. O valente começou a sentir que estava perdendo. E Deus me dá de pregar. Essa palavra está sendo pregada aqui e o valente já está sentindo a derrota. Eu pregar desse jeito, vocês sabem que eu não sou de pregar assim, mas eu já ouço os barulhos dos pombos, dos valentes caindo. Vai cair valentes no espírito que está se levantando contra a obra, se levantando contra o ministério, se levantando contra os escolhidos. Tem gente aqui dentro que ora de dia, ora na madrugada e diz até quando? E o Senhor me diz, já cheguei. Vai ouvir o barulho dos povos. Andando e ele começou a olhar, ele chamou os homens e olhando dentro da fornalha e dizia: não foi 3 que nós jogamos lá? Óbvio, 3. Não foi 3 que nós jogamos lá? Foi, mas eu vejo 4. E está andando lá no meio do fogo. Quem pode com eles? E isso é semelhante ao Filho dos Deuses. E agora? Entra lá para tirar ele. Que jeito? Eu estou pregando aqui pela fé. Igreja, se prepara. O mundo vai admirar a fé da igreja. Passando no meio do fogo, tem gente que está com medo do que vem, do que pode vir. Passando no meio do fogo, por certo, os 3, que está escrito aqui, os 3 andando e mais um junto com ele, semelhante aos filhos de Deus. Quem é que estava lá com eles? Quem é que entrou na fornalha com eles? Quem é que está atravessando a fornalha contigo? Quem é que vai entrar com a igreja? Eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Em nome do Senhor. É Cristo que defende, é Cristo que livra, é Cristo que ama, é Cristo que salva, é Cristo que alegra a alma. Cristo é tudo. Bendito o nome do Senhor. E de repente o rei tremendo e grita lá de dentro: Sadraque! Por que ele entrou lá tirar eles? Se o poder dele era tão grande, você está achando que o poder que se levantou contra você é forte? É que o irmão que está pregando não sabe, nem precisa saber, mas quem está falando contigo sabe. Glória a Jesus. Então, de repente, o irmão dele grita: Sadraque, Mesaque, Abednego, sai para fora. Bendita na comunhão. Todo mundo que ia vaiar os 3, tudo pasmo. Ninguém mais se ajoelhou diante de uma estátua, nem lembraram mais de estátua, porque o que é de Deus vai esquecer até aquilo que é podre. Nem lembraram mais. Todo mundo assistindo e os 3 saem andando lá de dentro. Qual o problema? Eu não falei para você que o meu Deus me livrava? Eu não falei que não existe fogo que meu Deus não apague? Eu não falei para você que não existe prova que meu Deus não me liberte? Eu estou pregando pela fé que hoje o Senhor vai desamarrar muitas almas que estão presas. Você não dá mais um glória a Deus? Você não sente mais a virtude de Deus? Você não enxerga mais obras de Deus? E o adversário lá no teu leite e diz: você está perdendo tempo. Cadê o teu Deus? Hoje o Senhor te dá valentia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles saíram, os sátrapas, os prefeitos, as autoridades corriam. Ele dizia: mas ele também causou, ele está falando, mas não queimou nada. Ele estava cheirando. Deixa eu ver.
mas nem cheiro de queimado tinha, porque Deus apaga a força do fogo. E Deus está apagando a força do fogo espiritual sobre a igreja de Cristo e sobre muitos que entraram aqui hoje buscando a palavra. Senhor, seja crente em Cristo Jesus sem medo, sem resquício de medo. Não tenha preocupação com nada que está acontecendo. Tão somente confesse o nome do Senhor. Não seja um crente frouxo e se dobra diante das coisas fracas da vida, diante da idolatria, diante do erros. Eu me misturo com tudo, eu me faço fraco, pastor. Não, Paulo falou, eu me faço como fraco para ganhar os fracos. Mas ele não era fraco. Quando ele dizia, quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Bendito o nome do Senhor. Não se misture, igreja, porque o poder de Deus em apagar o fogo dos espíritos. Irmãos, eu vou pregar uma coisa aqui de profecia pela fé. Ainda este restinho de ano, o Senhor vai apagar um fogo grande do adversário. Está se levantando, queridos, para ver se tira o brilho e a força de muito. O Senhor diz: quem é meu, levanta. Olha para o fogo, entra nele em nome do Senhor Jesus. O fogo não te queimará, as águas não te submergirá, o pecado não te vencerá, o inferno não terá poder sobre a tua mente, nem sobre a tua casa enganadora, nem sobre os teus filhos. Quem sabe ele pegou alguém, chacoalhou, o Senhor dele: estou passando no meio do fogo, estou arrancando alguém no meio da chama. Glória ao nome do Senhor. O poder de Cristo na cruz, queridos, foi tão forte que ele enfrentou a morte cara a cara. E ele disse que o último inimigo que eu tinha para vencer era você, morte. E ele saiu lá e disse: filhinhos, eu venci o mundo, está tudo vencido por ele. Não existe nada que não está debaixo do poder dele. Se agora o teu espírito está ligado em Cristo, não estou pregando aqui emoção, mas tem agora a virtude deste espírito. Passando aí no teu espírito, sinta agora esse espírito da graça passando. Ele dizendo: fizeste bem em mim hoje buscar a palavra. Estou te ligando um pouquinho mais, estou te unindo um pouquinho mais com o céu. As coisas que tiverem que se abrir, vão se abrir, porque para os céus não tem limite. Vocês já viram obra? Vocês estão enxergando obra? Vocês estão contando obra? Tem gente falando: não se ouve mais milagre, não se ouve mais obra. Eu não sou de pregar milagre e obra, mas tenho que pregar o que Deus quer que pregue para a igreja. Deus tem me dado e dizer: vocês já viram? Prepara que vocês vão ver muito mais. O Senhor vai dar prova disso. Bendiga o Senhor. Eu vou pregar dessa forma. O Senhor vai fazer do diabo peteca. Ele vai dizer: come mais uma, come. Seja crente em Jesus Cristo, não tema nada. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. A felicidade de Deus, do Senhor, como nosso pastor. Você vai entrar no fogo gritando isto e vai sair do fogo gritando isto. O fogo não terá poder sobre os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá te separar do amor que sai em Cristo Jesus, nosso Senhor. A força é grande, a luta é grande, mas o poder da palavra de Deus está acima de tudo. Receba agora a injeção deste poder, leva contigo, desce em paz. Sou o Deus do teu noivado, sou o Deus do teu casamento, sou o Deus do teu matrimônio, sou o Deus dos teus negócios. Eu vim buscar a palavra de confirmação. Sou o Deus que entra e sai contigo. O fogo que passar, eu apago.
entregarei a glória eterna. Uma dúvida está se levantando no terceiro milênio, dentro da vida eterna. Se eu vou, se eu não vou, como vai ser? Senhor, ele não precisa preocupar e ter medo, só viva ligado em espírito. Acorda comigo, deita comigo, o Senhor dizendo: acorda comigo, deita comigo, anda comigo, aonde se passar, mas atravessa junto. Vai haver admiração de alguém grande.